Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Obrigado, Senhor, mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos de fazer a tua vontade, de estarmos no centro dela, de dar ao Senhor condições. E é isso, meu Deus, que nós fazemos aqui na tua casa, em mais um dia da nossa vida, mais um dia de propósito, mais um dia desse mês de dezembro, o último desse ano. E nós oramos para que cada promessa que ouvimos, cada direção que o Espírito Santo nos deu, cada revelação, meu Pai, que recebemos, sejam, meu Deus, todas cumpridas, materializadas, que o Senhor venha trazer à existência cada uma delas na nossa vida. Nós cremos, meu Deus, no Senhor. Cremos na tua unção sendo derramada, no teu poder, meu Pai, sendo ali absorvido por nós, porque quantas coisas nós já absorvemos na vida, quantas coisas nós já captamos, entendemos, olhamos, meu Deus, e aquilo nos marcou. Quantas coisas, Senhor, carregamos conosco, sem que ninguém tenha falado, mandado, dado a ordem, a direção, para que fosse ali carregado, absorvido, vivido, mas ainda assim, meu Deus, está aqui. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos liberte, que o Senhor venha nos purificar e que o Senhor, meu Deus, nos ajude. Ajuda cada um, meu Deus. Manifesta o teu poder na vida de cada um. Que o Senhor venha ao encontro de cada pessoa aqui, que o Senhor responda a cada clamor, que o Senhor, meu Deus, faça a diferença na vida de cada um, que o Senhor manifeste o teu poder, meu Deus, e que assim, a cada dia mais, que vivamos de acordo com cada promessa e com a tua palavra. Eu entrego o andamento deste culto nas tuas mãos, para que o Senhor venha, para que o Senhor, meu Deus, opere, para que o Senhor responda orações, para que o Senhor faça a diferença que está escrito que nós viveremos, a diferença do justo e o ímpio, a diferença entre aquele que te serve e aquele que não te serve. Que o Senhor venha levantar, meu Deus, o nosso povo. Que cada pessoa que tem orado, buscado, que tem pago o preço certo no Senhor, que seja levantada, que seja, meu Deus, abençoada, que veja a tua glória. Eu entrego o andamento desse culto nas tuas mãos, eu consagro agora esta casa firme, que o Senhor, meu Deus, receba cada atitude, cada tempo que cada um veio para passar na tua casa, para estar, meu Deus, no centro da tua vontade, aquilo que cada um, meu Deus, vem para se derramar, para crescer, para buscar, para bater na tua porta e ela ser aberta, para vivenciar, meu Deus, experiências com o teu Espírito Santo, para crescer, para ver a tua glória. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos dê condições. Quantas coisas o Senhor tem nos levado a entender. E eu peço que, assim como nos fez entender, que nos leve, que nos acrescente, meu Deus, a condição para vivermos aquilo, para estarmos, meu Deus, naquela posição e naquela condição. Que o Senhor venha, honre e que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus, eu entrego o andamento deste culto e de toda essa casa firme ao Senhor, para que o Senhor, meu Deus, se agrade de nós, que o Senhor nos encha, nos complete e nos abençoe grandemente. É o que eu creio e te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué
está sobre mim. Eu creio nisso, para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Êxodo. Uma palavra sempre necessária em cada um desses tempos que a gente tem, desses propósitos, que são períodos, né? Êxodo 17, versículo 8. Aliás, essa é uma palavra que a gente periodicamente precisa ouvir e precisa lembrar dela. Lembrar dela. É uma palavra que é importante, não é por acaso que ela é trazida com uma certa frequência. Sucedeu que os amalequitas, começa já aqui, sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Quem participou de um culto ontem às 7 ou às 7h30 da noite? Levanta a mão. Vamos lembrar que esse grupo tem fé no versículo que diz que maravilhoso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui a gente vê de novo, óbvio, não foi depois daquela situação de ontem, mas a gente vê de novo na Bíblia, uma situação que algumas pessoas, nos dias de hoje, é o tipo de situação que tem sido suficiente para travar alguns. E travar, inclusive, com aquelas perguntas desnecessárias. Por quê? Israel estava no caminho que Deus mandou? Sim, eles não estavam fora. Sabe por quê? A gente tem que parar também eu não sei de onde vem, né? Talvez vem da nossa cultura, talvez vem dos nossos pais que foram absorvendo a cultura, não sei. Mas outra coisa que eu tenho pego muito, em aconselhamentos, né, em conversas, sempre quando algo está acontecendo que é diferente do que a pessoa imaginou, e óbvio também, o diferente para o mal, né, o diferente para ruim, sabe? Não é o que eu esperava, não é o que eu queria, não é o que eu planejei fazer. Tem gente que tudo que acontece já entra naquela espiral, sabe? Espiral é um negócio que fica circulando e não para. A pessoa entra naquela espiral de começar, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? E a resposta vem? Sim ou não? Tem duas respostas. Se você estiver fazendo alguma coisa de errado, Deus vai falar. Então, lembra disso. Quando alguma coisa não estiver bem, o Senhor não se cala. Essa, inclusive, é uma maneira de eu viver. Eu falo da gente viver, a gente deve viver assim. Se Deus não está falando nada, eu peço, inclusive, Senhor, me mostra o que eu estou fazendo de errado. Senhor, fala comigo. Senhor, me dá uma direção. Senhor, põe luz nas minhas trevas. E até o que eu estou escutando, eu falo a palavra, a mensagem, eu não entendo. Quer dizer, Deus está, inclusive, providenciando que eu não entenda algumas palavras para eu entender que não há nada de errado. Israel aqui, foi atacado. Israel não teve um momento de idolatria, de envolvimento com alguma coisa que não estava nos planos de Deus. Não houve divisão, rebelião, contenda. Israel foi atacado.
Jesus disse: basta a cada dia o seu mal. Tem mal no dia. Você pode ter orado, jejuado, você pode ter lido capítulos da Bíblia aí, e não, eu vou me consagrar, eu vou pedir para Deus, eu quero bênção, eu quero viver na unção do Espírito Santo, e amém, que assim seja. Mas isso não impede que algumas coisas inerentes da vida, coisas que são inerentes de pessoas que não estão vivas mais, que foram na sua família, coisas inerentes do lugar que você mora, que você vive, que foi feito ali, o que foi causado ali. Tem coisas, por exemplo, que Deus te dá. Às vezes você adquire uma casa, você adquire um carro, você adquire ali um material de trabalho, consagra, eu vou consagrar a Deus, eu vou derramar o óleo, eu vou pedir aqui a ajuda de um homem e uma mulher de Deus, vamos orar, vamos buscar. Nunca vai ter problema, nunca. Basta cada dia o seu mal. Então, Israel foi atacado, e não estava na desobediência, não estava numa condição ali que não era para eles, era para eles. Então, não vamos mais, isso aqui não vai ter lugar mais na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração. Esses pensamentos de divisão. Que a pessoa é assim, você está num caminho que naquilo que você vislumbrou e o que você vê a princípio, ele é todo reto, plano e está ali estável. De repente você está andando, você vê uma pedra de tropeço, é jogada no seu caminho. O que eu estou fazendo de errado? Não. Tem como eu seguir? Tinha como eles seguirem? Vou seguir. Eu não posso me impressionar mais com isso. Não há nenhuma palavra que está escrito que você está isento do mal. Na minha vida não vai acontecer nada de ruim. Isso não é Bíblia. Isso é desejo. Eu quero me converter e nunca mais ter problema. Aí não é conversão, aí é o céu já, né? Entendeu? Vamos lembrar. Aqui é a igreja, não é o céu. Entendeu? A conversão é uma mudança de vida. A salvação depois da morte aí é o céu, aí você vai chegar lá. Vamos chegar lá ainda, não chegamos. Mas é importante que você se situe. Então, ontem ainda, eu bati que se fosse claro já tinha virado chantilly. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tem coisas que eu estou vivendo, inclusive tem coisas que alguns viveram esse ano, e há a resposta que foi dada esse ano, essa resposta de fé, de fidelidade, essa resposta de mais para Deus, isso está definindo a sua vida. Sabe o que significa isso? Quando você é colocado na morsa, né? E sai de você algo que Deus se agrada. Você é apertado, você é testado, você tem que lidar com coisas que nunca lidou antes. E o que sai de você para Deus agrada a Ele. Então não vamos nos assustar, nos impressionar. Você entra num propósito espiritual, você que começou a orar na madrugada, você que assumiu compromissos com Deus que nunca tinha assumido, e de repente algumas coisas, algumas áreas da sua vida, elas ficaram mais difíceis, você começou a ter alguns enfrentamentos que não contava, e aí a gente tem que dar resposta, não é ficar fazendo pergunta. Então, esse pensamento, o que eu estou fazendo de errado, não cabe na nossa vida. Deus não fala o que a gente deve mudar quando as coisas vão mal. Deus fala sempre. Entendeu isso ou não? Deus não vai falar só. E a gente não pode lidar com situações difíceis e problemas
como se eles não fossem normais. O que não é normal é o justo ser desamparado. Entendeu? O justo vive aflições. No mundo tereis aflições. Muitas são as aflições do justo. Então, não tem novidade nisso. Eu estava no meu caminho, eu saí do Egito, o Senhor me livrou, e eu estava na rota que o Senhor traçou para mim. Apareceu os amalequitas. Imagina, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? E Deus, o que respondeu? Isso aí. Isso aí que você respondeu agora. Nada. Tem gente que está perdendo esse tempo na vida. Senhor, mas o que eu estou fazendo de errado? E o Senhor está respondendo isso aí. E aí você entra mas Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Então, existe algumas pessoas, e sempre quando eu falo existe, eu não estou falando de gente assim, lá na Ásia, lá na África, né, lá na Europa, estou falando de gente aqui. Existem algumas pessoas que parece que elas sempre precisam se apegar a alguma culpa. Até quando elas não têm, elas precisam encontrar alguma coisa. E essa frase, o que eu estou fazendo de errado, é uma prova disso. Você que cada situaçãozinha ou cada situação normal, porque isso aqui é normal. O que acontece, você já fica, o que eu estou fazendo de errado, quer dizer que você se acostumou a sempre ser o culpado das coisas, a ser o responsável quando as coisas vão mal, né? E aí a gente fala também de crenças, de coisas que foram muito ali instauradas na sua vida, né? Você sempre era, de repente, acusado, né? Sempre era o pior do grupo, sempre tinha alguma responsabilidade nas ocorrências ruins que acontecia, porque sempre estava no lugar errado, acompanhado das pessoas erradas, porque estava tentando chamar a atenção da sua família de forma negativa. Mas isso é passado. Então você deve viver no presente e se desligar do passado. Não, eu não sou essa pessoa. Inclusive, quando alguém taxa você disso, e você sabe que mudou. Tem gente que, às vezes, é importante eu fazer um adendo aqui. Quem estava aqui ontem no culto das 7h, esse culto, ouviu eu falando, né? Que, às vezes, você pode ser aquela pessoa que as pessoas que estão à sua volta, seus familiares, por exemplo, seus amigos, as pessoas que estão junto com você sempre, elas sempre falam algumas coisas de você. Elas falam que você tem um determinado comportamento, que você tem uma característica, que você ainda comete determinado erro. Algo como, por exemplo, dê o exemplo ainda, talvez você ouça que você é teimoso, ou que você é teimosa, né? E muita gente fala a mesma coisa. Você precisa parar, analisar, está todo mundo, né? Todo mundo que eu digo, meu círculo íntimo, meus familiares, as pessoas que convivem comigo estão dizendo, com uma certa frequência, uma periodicidade, elas falam que eu sou assim, que eu sou isso. Ok. Mas você não pode viver e aí se culpar e aceitar quando uma pessoa fala de algo que você foi, como se você ainda fosse. E a pessoa faz uso disso de forma maldosa, no sentido de manipular, de controlar situações, de diminuir a sua importância e te fazer sentir mal. Isso acontece muito em casamentos que ainda não são bem resolvidos. Isso acontece muito em relacionamentos de pessoas, né, que não são equilibradas.
Por isso que a gente precisa, a cada dia, conhecer a Deus e saber quem Deus é, porque eu só tenho como saber quem eu sou conhecendo Deus. Você não vai se conhecer lendo livros de autoajuda, não é assistindo palestras, é conhecendo Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais você se conhece. Você percebe, porque o contato, a experiência com Deus, ela te faz sentir mal, a ponto de você não querer mais aquilo, se desprender daquilo, se soltar daquilo, se livrar daquilo. Como também a aproximação e a presença do Espírito Santo, ela é um alento tão importante que você não quer ficar sem aquilo. Você não tem disposição em trocar aquilo por qualquer outra coisa. Não, eu quero estar nessa condição, eu quero estar bem com Deus. Eu quero continuar com o Espírito Santo. Então, o que eu estou falando, sabe, casamento acontece isso, de uma pessoa saber que você errou, saber que você era alguém, você ter mudado a pessoa. É porque você é isso. Opa, eu era. Eu já fui. Eu fiz. Mas eu não sou mais essa pessoa. Inclusive, isso deve ser registrado todas as vezes que acontecer. E do jeito que eu fiz aqui, com equilíbrio, sem briga, sem discussão, sem entrar um na pilha do outro, sabe? A pessoa, é porque você é isso. Que é o que acontece, às vezes, quando uma pessoa já traiu a outra, e a pessoa pega aquilo, lança a mão daquela informação do passado e traz para o... É porque você é isso. Opa, parou agora, parou. Eu fiz isso. Eu fui isso. Eu era essa pessoa. Eu não sou mais. Esse assunto eu não falo. Acabou. Eu não aceito isso. E não é brigar, não, eu não aceito isso. E sobre isso eu não falo mais. Acabou. É importante, porque às vezes isso é uma isca do diabo, viu? O que é uma isca? O que eu já vi de caso da pessoa falar para um cônjuge, falar para um filho, o filho falar para a mãe ou para o pai, uma coisa que, tinha acontecido há muito tempo. E a pessoa, naquele momento, ela ouvia aquilo e ela não fazia nada. Ela ouvia só, ficar ali olhando, até se intimidar, sabe? Aquilo meio que ser usado para calar ela. E ela ouvia aquilo mexer com ela. E ela voltar. Ela voltar a cometer aquilo, ela voltar a fazer aquilo, ela voltar para aquela condição espiritual, aquela condição que levou ela a fazer aquilo. Ela voltar para aquele estado emocional que levou ela a fazer aquilo. Então, tem coisa... Ontem à noite já eu falava sobre isso, o poder que as palavras têm e que as pessoas, às vezes, subdimensionam. Não fale palavras sem propósito. Quando as palavras que você tiver para falar não tiverem nenhum propósito bom, cale-se. Quem ouviu isso? Eu não tenho que falar, mas eu estou acostumado a falar tal coisa. Não tem propósito, não vou falar nada, fica quieto. Mas porque às vezes uma pessoa está falando com você, ela meio que fica esperando, né, uma resposta, uma concordância. Eu não tenho que falar, cale-se. Cale-se. Se você concorda com a pessoa, balança a cabeça. Se você não concorda, chacoalha a cabeça. Não. Mas não fala sem propósito. Então, sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Eu não peguei essa batalha, não fui atrás dela, não me desviei do meu caminho, não estou fora do propósito, chegou até mim. Eu vou lutar. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué
foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como um memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Do começo ao fim, a postura, a resposta do Moisés foi impecável. Por quê? Do começo ao fim, ele empregou todos os seus recursos para fazer do jeito de Deus. Quando aconteceu aquilo, primeiro, como eu disse para você, não houve desespero, o que está acontecendo, o que estamos fazendo de errado. Eu entendo, essa batalha veio até mim, para eu lutar. A gente não pode ser o tipo de pessoa que já teve uma experiência negativa, pegando batalhas que não são nossas, pegando problemas que não são nossos, e aí depois ficar ressabiado com qualquer batalha. Que são aquelas pessoas que têm ainda um espírito de medo. Isso até a gente fomenta falando, né? Tem os ditados, né? Gato rescaldado tem. Você viveu uma experiência que não foi igual àquela que agora você está vivendo. Você viveu uma experiência onde os ingredientes eram diferentes. A receita era outra. E você tem que se despertar para isso hoje. Tem gente que ainda o medo está determinando as próximas atitudes, decisões. E o Senhor quer te libertar hoje. Sabe, de repente você viveu algo que tinha algumas coisas semelhantes. Mas a maneira de ter começado é completamente diferente. A motivação é diferente. A condução foi diferente. Só que agora vem algo que acontece com você, como eu disse, você não consegue lembrar do versículo que tanta gente acredita, pelo menos diz que acredita e até repete: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, não, agora essa luta, às vezes a pessoa lembra daquela luta que ela pegou com a mão dela, que ela saiu do propósito, que ela saiu do caminho, que ela foi provocar o inimigo, que ela foi cutucar ali, né, a besta com vara curta para arrumar problema. Não, tem coisas que eu errei, eu falhei, eu me precipitei, eu tomei uma decisão na carne, deu errado. Começo, meio e acabou. Acabou. Ah, mas agora veio outra batalha. Então, ok, veio, né? Agora veio. Não foi assim que aconteceu com Israel? Agora veio. Eu estou no meu caminho. Eu estou focado na minha vida. Eu não me distraí, eu não me desviei para ir atrás disso. Isso veio. Então, tem a permissão de Deus. E tudo que tem a permissão de Deus, Deus vai usar para cumprir com a palavra dele.
Para mim, aquilo pode não ser agradável, pode não ser legal, pode não estar dentro dos meus planos, mas eu tenho que aprender que nem tudo que eu planejei vai ser do jeito que eu planejei. Tem acréscimos que Deus faz para cumprir com a palavra dele. Então, a atitude do Moisés foi impecável, do Josué também, porque ele entendeu aquilo, isso é uma batalha para a gente lutar. Essa é uma batalha para nós enfrentarmos. Se você lê, e você deve ter lido lá no começo do ano, esses primeiros livros da Bíblia, não teve lugares que o povo de Israel passou que eles falavam, quase que imploravam para o povo, deixa-nos passar aqui, delimita aí um caminho, uma estrada, a gente não vai beber da sua água, não vamos comer de seus frutos, não vamos pegar de seus animais, a gente só vai passar, só passar. Vamos passar pelo caminho, chegar no outro lugar. Não vamos ficar aqui também, vou te garantir, eu não vou ficar na sua terra, eu só vou passar por ela. Não teve isso? Eles diziam, não queremos guerra, não queremos briga. Veja que aqui não teve nada disso. Amalequitas, por favor, amalequitas, não. Amalequitas, não vamos lutar. Amalequitas, não vamos ter problema. Não teve. Os amalequitas vieram, os amalequitas receberam o que eles tinham que receber. Então, isso é uma coisa para a gente ter referência, que Deus não está preso a um jeito. Não é porque em algo lá atrás, ou agora há pouco, há pouco tempo, eu tive uma experiência parecida numa situação, que sempre quando uma situação desse tipo acontecer comigo, se repetirá aquilo que foi daquela vez. Tem gente que está tendo chances, oportunidades, tem gente que está vivendo algo semelhante, mas agora está em outra fé, outro espírito. A pessoa agora ela é atacada num outro momento da vida dela. E quando eu falo momento, é numa outra condição espiritual. O que eu faço? Você não vai recuar. Você vai ter a atitude do Moisés. Você vai se colocar numa posição espiritual de vitória. Qual que é a posição espiritual de vitória? Aquela que enfrenta a situação de forma espiritual. Olha, o que tem que ser feito nisso aqui humanamente, eu vou fazer. Às vezes, nem sou eu, como foi o caso do Moisés, que lidou com a parte física, material. Tem gente que precisa ter esse discernimento, essa sabedoria. Tem coisas que Deus colocou pessoas na sua vida para serem aproveitadas. Para que você desempenhe o que você deve desempenhar, o que Deus deu para você diferente, diferenciado. Olha, você tem uma capacidade, você tem um dom, você tem um chamado, você está numa fé aí, e está vendo que Deus te responde, que Deus está te dando revelações pela palavra, que Deus está confirmando coisas na sua vida. E você tem alguém aí, que você sabe que se você falar, faz isso. Fica em tal posição. Tenha tal atitude. Olha, se comporta de tal maneira. Você sabe o que a pessoa vai fazer. Mas, de repente, aquele receio, aquela experiência ainda vivida, que ficou mal resolvida, está clamando, está determinando como vai ser o restante da sua vida. E não, quem determina é Deus, é a palavra. Josué, escolha alguns homens, essa parte é com você, você vai estar lá no vale, você vai estar lutando, é uma batalha, o Senhor não falou diferente, é para ser uma batalha, mas eu vou subir no alto da colina e vou orar a Deus. Eu vou ficar lá na posição espiritual que eu devo ficar. E olha que coisa maravilhosa, né? A Bíblia nos ajuda a
a ratificar mesmo, a confirmar que algumas coisas não são abstratas apenas, como alguns às vezes querem colocar. Não, o espiritual é o que está dentro. Não, o espiritual é a atitude, o espiritual é a decisão, o espiritual é o tipo de palavra que você está falando. Porque o Moisés não ficou ali no alto da colina, né? Pensando bem, sabe? Mantendo ali um pensamento positivo. Como é que ele teve que ficar? Essa é a posição de vitória. Não a física, mas é você manter as suas mãos. A mão fala de atitude. A mão fala de obras. Você tem que manter suas obras espirituais em alta. Essa deve ser a parte que você deve concentrar as suas forças. Esse é um momento de propósito, é um momento de estar todo dia na igreja. É difícil, faça mesmo assim. Esse é o momento de você enfrentar os limites humanos que você encontra no dia a dia. O tempo, o trânsito, o clima. Esse mês de dezembro já fez as 4 estações. A gente teve aqui do inverno ao verão. Foi ou não foi? Teve dias que eu fiz o culto, né? O culto das 7 eu fiz de blusa, né? E o culto das 7h30 quase que eu fiz de camiseta, com o ar-condicionado ligado. Quer dizer, estava frio de manhãzinha e estava muito calor à noite. Sem contar aqueles dias que está muito seco, de repente chove e tem gente que é sensível ao clima. Né? Para algumas pessoas é uma coisa assim mais sensível do que para outras. O trânsito, o tempo, né? As coisas que a gente está na igreja, está vivendo um propósito, mas as coisas não deixam de acontecer fora. É ou não é verdade? Você tem um propósito da igreja, mas as coisas lá fora continuam acontecendo. Família, empresa, trabalho, né? O Brasil pegando fogo, né? Aquela coisa que você tá no meio de tudo isso. Mas esse é o desafio que nós vamos vencer. Eu vou me manter com as minhas obras espirituais em alta, porque é isso que vai determinar a minha vitória. É isso que vai determinar o meu sucesso. Tem momentos que eu sou tentado a parar, a descansar, a baixar as mãos. E às vezes eu posso querer acreditar como Deus é perfeito. Quando o Moisés baixava as mãos, o Josué que estava vencendo lá embaixo passava a... Sabe o que isso nos comunica, gente? Não confia, não se entrega e não dependa dessa área, dessa parte da sua vida. Não, eu vou parar um pouco, mas o Josué está firme. Está entendendo? Não, eu vou baixar aqui, porque, peraí, eu também sou um senhor já. Tem limite, né? E também, né, eu poderia pensar, eu poderia falar, e também, o Josué está lá embaixo firme, o Josué está bem, Quando eu baixo as minhas mãos, o Josué prevalece? Isso aqui é uma maneira de Deus mostrar. Não dependa do físico, não dependa da parte sua material, não dependa do dinheiro, não dependa de alguém que, inclusive, você colocou para fazer a parte secular. Mas não é para colocar? É para colocar. É para depender? Não. E isso é uma coisa que eu vejo Deus trabalhando esse mês em cada culto. 2 coisas que daqui para frente você vai ter, quando você ouvir esse tipo de situação, você vai ter elas bem claras para ter um entendimento ainda mais profundo da palavra. 2 coisas que eu vejo o Senhor trabalhando. Primeiro, separar uma coisa da outra, que para algumas pessoas ainda é muito junto, misturado, sabe? Às vezes, está se falando de 2 coisas
que cada uma tem que ter o seu lugar, o seu papel, sabe, o seu lado, e às vezes é tudo muito junto. É como se uma coisa tivesse ligada à outra. Então o Josué está lá embaixo, está firme, está pleno, está bom, não tem cansaço ainda, porque é bem mais novo. Ah, então vou deixar por Josué. Não, o Josué é Josué. Diga eu, bate no peito agora, eu sou a parte espiritual. Você pode ter áreas na sua vida que você pode estar desempenhando o papel de Josué. Mas você que está escutando essa palavra, você tem um lado espiritual de algo que vai ser definido de forma espiritual. Então, como é que eu separo agora? Os dois entendimentos que eu estou falando, Deus está trabalhando todos os dias. Primeiro, a separação de coisas que ainda na minha mente são misturadas. Ah, mas Deus não mandou chamar o Josué? Mas Deus não mandou colocar o Josué? E eu não coloquei o Josué? Sim, mas separa o Josué para o lado dele, o lugar dele, a parte dele, do que não é parte do Josué. Não quer dizer que o Josué é todo, é o processo todo, é responsável, é o garantidor. Não, o Josué tem que estar no lugar dele. Então eu separo o Josué da minha parte. Tem gente que vai viver esse processo, e eu declaro que seja hoje, de passar a ter esse entendimento, de até o limite das coisas. Tem gente que tudo é muito junto, misturado, não tem limite, sabe? Não tem começo, meio e fim. Principalmente no que diz respeito a pessoas. Tem gente que ainda se decepciona, se frustra muito, porque sempre está esperando mais, diga mais. Não, diga muito mais. Diga exageradamente mais do que elas podem entregar. É a mesma coisa de eu ir lá no Mercado Livre e comprar um carrinho, desses carrinhos aí, né, que nem minha filha usaria mais. Sabe esses carrinhos de brinquedo? Não tem esses carrinhos aí que tem um controle remoto, que ele anda sozinho? Tem ou não tem? Funciona a bateria? Eu vou lá e compro no Mercado Livre um carrinho desse. Mas eu espero que o entregador vai chegar aqui com o carro de verdade. Entendeu? Ele vai chegar? Não. Ó, eu fiz isso, eu comprei de brinquedo. Ele anda. Ele tem a logomarca do carro de verdade? Tem. Ele é uma miniatura do carro de verdade? É, e eu sei disso. Sei ou não sei? Está lá escrito, né? Parece que até é real até. Às vezes tem algumas fotos que eles põem do carro real mesmo, né? Mas a gente sabe que é a miniatura. Eu sei que é miniatura. Então, ele vai entregar aquilo que eu comprei. Está tudo certo. Mas na vida tem gente que está comprando a miniatura e está esperando que vai chegar o real. E condiciona isso à fé. Não porque eu fiz isso, tal pessoa, ela vai além. Não. Deus vai além. Diga, Deus vai além. Pessoas ficam aquém. Nossa, Anderson, você está sendo muito pessimista hoje. Você está falando que as pessoas vão ficar aquém. Eu sempre digo, vai pela palavra, mas nesse caso eu vou falar assim, vai por mim. Quando você espera menos das pessoas, você se decepciona menos também. E quando o menos é menos, está tudo certo. Esperar menos quer dizer se decepcionar menos. Então imagina que você espera da pessoa um pouco menos do que você determinou para ela, e ela entrega o que você pediu. Vai ficar todo mundo bem. Vai ou não vai? Mas o problema é que muita gente não separa uma coisa da outra. E hoje é dia dos Moisés. Quem é Moisés aqui? Quem é Moisés aqui? Eu vou dar a terceira chance para quem estiver cochilando levantar a mão, né? Que agora que a pessoa está ouvindo isso, ela falou, se eu não levantar a mão, vai parecer que eu estou cochilando. É isso aí, isso aqui é coação o nome disso, né? Quem é Moisés aqui? Levanta a mão. Veja como é que se acorda as pessoas, viu? E aí eu, claro, identifiquei quem estava cochilando também. Mas você que é Moisés hoje, você vai fazer essa separação do Josué,
do lugar do Josué, do que cabe para o Josué e do limite do Josué. Quando Moisés baixava as mãos, Josué era impotente. Era impotente o Josué ou estou exagerando? Ele não tinha poder de reação lá embaixo. Isso aqui é o que aconteceu. Eu só dei um nome para a atitude do Josué, tá, gente? Eu não estou acrescentando. Mas quando Moisés baixava as mãos, o Josué ficava impotente. Qual é o outro entendimento que eu disse que o Senhor tem dado esse propósito? Além dessa separação que a gente precisa fazer de coisas e pessoas. O equilíbrio. Eu tenho limites, eu tenho situações, por isso que eu não posso, tem gente que ainda recebe a palavra de Deus, principalmente quando tem alguns movimentos num culto, dependendo da música que começa o culto, que tem, dependendo, às vezes, do tom que a palavra vai, tem gente que ainda recebe a palavra e mistura com a emoção. A Bíblia diz para a gente misturar a palavra com a fé. Então, às vezes, eu misturo com a emoção. E o que acontece quando eu misturo com a emoção? Eu vou ter atitudes extremas. Eu vou fazer coisas que a emoção, enquanto ela está ativa, ela vai conseguir tirar de mim, extrair de mim. Só que é aquele momento. Isso muitas vezes se resume a esse período dentro da igreja, o período do culto. Então, aí é onde falta o equilíbrio. Porque a palavra de Deus eu preciso misturar com a fé, não com a emoção. Mas teve um trabalho, tem uma unção, tem um louvor que mexe mais comigo, que fala, uma mensagem, mas teve uma... Não teve, vai ter, mas eu preciso misturar com a fé. Fé é acreditar, não é sentir. Quando eu acredito, eu posso sentir coisas. Mas eu não faço, eu não tomo uma atitude, eu não mantenho a minha mão erguida pelo que eu sinto. Eu mantenho a minha mão erguida pelo que eu sei. Então, quando eu recebo a palavra e eu acredito, aquilo já vai me fazer um caminho mental, que na ciência vai chamar de sinapse. Eu já sei que eu vou ter dor nesse meio, eu sei que eu vou ter dificuldade, eu sei que vai ter momentos que meu braço não vai responder ao meu comando, mas a minha fé, eu acreditar já faz eu me preparar para passar por isso, enfrentar isso e vencer isso. Então, quando eu não me rendo, quando eu não sinto vontade. Eu não me rendo quando eu não tenho motivação externa, ou quando eu olho para as pessoas que eu esperava ver nelas uma atitude, uma postura, e elas não têm. Porque já pensou, se o Moisés dependesse da reação do Josué, o que ele ia fazer? Ele ia se animar ou ele ia se desesperar? Desesperar, porque... eu estou cansado, tenho mais de 80 anos, mas o Josué é novão ainda, né? Meu Deus. Não, isso aqui é comigo, Isso aqui é comigo, não adianta eu contar com ele. Ele está fazendo o papel dele. Então, separar e equilibrar. De repente você subiu tuas expectativas, tuas emoções, você colocou muita emoção num processo que é espiritual. Tira as emoções, coloca o espírito. Aplica o conhecimento que a gente ouviu ainda no domingo, na palavra de sabedoria. O conhecimento do santo. O conhecimento do santo.
Não é a minha experiência de vida, é o que eu estou aprendendo com Deus. É o que Deus está falando ao meu coração. Não é o que eu estou sentindo no meu coração, mas é o que Deus está falando. Isso deve entrar e ficar para determinar as minhas atitudes. Eu estou orando pela minha família, eu estou declarando aquela palavra profética de que Deus vai tirar da fazenda dos porcos e vai trazer para a casa do Pai. Mas parece que a pessoa, cada vez que eu falo mais isso, eu olho para a pessoa, parece que a pessoa não está nem comendo as alfarrobeiras, ela está agora jogando em cima dela assim, ela está cheirando agora a lavagem, ela está enlameada. Teus olhos vão gerar emoções. O que você ouve te gera emoções. Mas se você dá ouvidos à palavra, isso te dá fé. Vai pela fé. Está entendendo? Mas tem situação que piorou. No mundo tereis aflições. Os amalequitas atacaram os israelitas. Mas a resposta espiritual deu vitória a Israel. A resposta espiritual é que está dando vitória às pessoas e que vai também dar vitória a você. Então, esse é o momento de você separar o que é do Josué, quem é o Josué, os limites do Josué, conta com o Josué para aquilo que é para o Josué. Inclusive, faça isso, delega o que é para o Josué. O Moisés não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tem pessoas aqui que já têm a direção do Espírito Santo. Para você estar na igreja, para você estar no espiritual, você precisa liberar coisas para pessoas. Estar em lugares que às vezes você tenta estar e não consegue, não faz nada bem. Às vezes você está na igreja com a cabeça num lugar, o corpo está aqui, mas você está tentando se dividir. Está tentando acompanhar algo aí com câmera, monitoramento, mensagens. A palavra está vindo, está delegando para você poder de Deus, para você delegar poder de homem para homem, delegar poder de pessoas para pessoas. O Moisés recebeu o poder de Deus e ele colocou as coisas de homem na mão de homens. O mais importante é o que a gente está recebendo de Deus. E esse é o momento da gente receber e manter a nossa atitude. Atitude não é um pensamento só, mas é atitude espiritual. Atitude de estar na igreja, atitude de orar. Chega o momento da oração, eu vejo que tem gente que já está desanimando. Chegou o momento da sua oração, você vai orar. Você vai apresentar suas 3 coisas a Deus. Você tem que se sentir o Josafá. Eu estou no templo do Senhor. Senhor, isso aqui eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para Ti. Eu vim à Tua casa, meu corpo está aqui na Tua casa. O Senhor sabe que isso para mim é tempo, é dinheiro, é energia, é organização, é sacrifício. Senhor, eu não vou levar essas 3 coisas para o ano que vem. Eu não aceito. Eu clamo por isso em nome de Jesus. O que leva uma pessoa a estar dentro da igreja no propósito, em dias, por exemplo, que não tem culto, só tem para o propósito, quer dizer, ela veio para o propósito, e na hora da oração do propósito, ela não ora. Essa é a atitude de manter a mão erguida? Não. A pessoa sabe, às vezes, do compromisso que ela assumiu. O compromisso que ela assumiu. Não, eu vou para a igreja, tal, e chega a hora, ela não tem vontade. Mas hoje isso. Não, eu assumi, eu vou. É o limite humano que o espiritual vai compensar. Como que Moisés compensou o limite humano da idade dele, do braço dele não aguentar? Ele já, Deus dá direção, Deus está nos dando direções que não são naturais. Leva o Arão e o Hur com você. Quer dizer, essa batalha não vai ser rápida a ponto de você aguentar. Então, Deus já nos prepara. Deus está preparando pessoas para elas cumprirem o propósito. Deus está preparando pessoas para que elas façam a Deus as ofertas de sacrifício que elas têm de fazer.
na vida, em casa, na família, no tempo, no dinheiro. Deus está preparando pessoas para que elas mudem coisas que elas vêm ouvindo e não tiveram força. E Deus está falando, você vai mudar isso. Pega o Espírito. Mantenha suas mãos erguidas. E assim como Israel sobre os amalequitas, tenha vitória de coisas que nunca mais voltarão para te perturbar, como o Senhor disse. Eu vou exterminar os amalequitas. E assim, permanentemente, acabou para eles. E quando eu digo que Moisés foi impecável, é porque o começo, quer dizer, a recepção daquilo, ele recebeu de forma espiritual, o meio, com todo o preparo, atitude e manutenção, foi espiritual. E o final, ele deu honra a Deus. Moisés não pegou e levantou uma bandeira com a foto, com a imagem, com o nome dele, com honra para ele. O Moisés é o cara, o Moisés ficou com as mãos erguidas. O Senhor é a nossa bandeira. Quer dizer, isso foi uma vitória de Deus para o seu povo. Que é essa honra que tem que ser dada a Deus. Tem gente que na hora de desfrutar de algumas coisas, não pode esquecer que foi Deus, que veio de Deus e é para Deus também. A gente tem a honra, a gente tem a glória dessa terra de desfrutar, mas aquilo é para Deus, não é para nós. Está entendendo? Eu sei que algumas pessoas às vezes ouvem isso e falam, não dá para entender como é para Deus. Aí você vai falar, não, mas é para mim, não é para você. Você desfruta, e isso já é uma bênção. Isso sim é maravilhoso, mas na verdade é para Deus. Aquilo não foi para o povo, aquilo foi para Deus. Aquele mastro, aquela bandeira que ficou ali, aquele memorial que eles fizeram. Porque veja, por que eu falo impecável? Porque ele terminou, você vê teus inimigos derrotados. Está resolvido o problema? Sim ou não? Derrotou os inimigos. Até o último amalequita foi derrotado ao fio da espada. Precisa de eu manter minha mão erguida? Baixei minha mão. Terminou? Sim ou não? Olha o povo na dúvida, ele vai falar alguma coisa que não é. Quer ver? Ele vai falar alguma coisa que não é. Não. O Moisés não construiu um altar e um memorial? Isso faz diferença. Tem gente que não termina no fim. Tem gente que termina quando para o assombro, a perturbação, o incômodo. Sabe aquele ufa, terminou. Não, o Senhor ainda tem coisas para fazer. Agora construa um memorial. Vai lá e construa um memorial. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isto num rolo como um memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe, o Senhor é minha bandeira. Quer dizer, tinha algo mais ainda para terminar e o Moisés fez. Não é quando você vence, não é só quando você termina aquela parte. Você tem que terminar o que Deus tem, o que Deus quer que seja terminado. E isso é para a honra, é para a glória dele. E esse é o ponto que algumas pessoas falharam. E Deus está te dando a chance de você fazer de novo para fazer certo dessa vez. Não é só resolver um problema. Não é só tirar algo da frente, sabe? Eu tenho que tirar os amalequitas da frente. Não, você vai deixar um memorial para todo mundo que passar ali saber. O Senhor de Israel deu vitória contra os amalequitas. Não é o bastante vencer os amalequitas. Você vai deixar a mensagem de que o Senhor é a bandeira de Israel e o Senhor deu vitória contra os amalequitas. E veja, não foi o dedo de Deus. Não foi como a vitória de Josafá, que os israelitas não tiveram que lutar. Os israelitas tiveram que lutar contra um por um. O Josué e os homens um por um. Foi ou não foi? E o Moisés lá em cima do monte. Porque Deus quis que mostrasse, por mais que vocês estavam lá,
Quem deu vitória para vocês foi eu, Deus. Não se esqueçam disso. Nem vocês, nem o povo que cruzar com vocês aqui para frente. Deus tem as maneiras dele de agir. O que importa? Que eu venci, que eu obedeci, que eu sigo o meu caminho, que eu não tive perdas. E assim tem que ser. Tem vitórias que Deus nos dá sem a gente lutar, e tem vitórias que Deus nos dá que a gente vai lutar até o último homem, e vai ter que ter alguém lutando, e vai ter que ter alguém em cima do monte com a mão erguida. Se cansar, pega alguém para ajudar a segurar a tua mão. Ah, mas eu estou velho, não importa, você tem mente, você tem cabeça, você tem experiência, você tem preparo de Deus para você estar apto para aquela situação. E isso deve ser um ponto de gratidão na nossa vida. Ah, eu estou cansado, pega o Arão, pega o Ur, se senta sobre a pedra, porque eu te dei condições, eu te dei visão, eu te dei entendimento, eu te dei sabedoria para isso. Amém? Pegue o seu propósito. Vamos orar ao Senhor agora. Esse é o momento das nossas mãos erguidas, o momento de você se lembrar que você está em mais um dia de vitória, porque quem está sendo derrotado é quem desistiu. Esse aqui é mais um tempo de mãos erguidas. É mais um tempo de mãos erguidas. É o tempo de, Senhor, eu estou aqui. Senhor, olha para mim. Senhor, me abençoa. Senhor, me dá vitória. Senhor, muda a minha vida. Eu creio, meu Deus, no propósito que tem eu estar aqui na tua casa. Eu creio que o Senhor ouve, que o Senhor recebe a minha oração. Eu creio que o Senhor se agrada da minha atitude espiritual. Eu creio. Eu creio que essa é a tua vontade. Eu estou cumprindo com ela. Eu estou na tua casa. Eu vim cedo te buscar. Quantos que vêm, sabe, é aquele dia que não, hoje sim, Senhor. Eu sei onde o Senhor quer que eu esteja. Eu sei o que o Senhor tem para mim, eu sei o que o Senhor tem comigo. Eu sei qual é a tua vontade para mim. Eu sei qual é a tua palavra, eu me apego à palavra. Faça agora, joga por terra os pensamentos que te enfraquecem, os pensamentos que ainda fazem você, sabe, temer, duvidar, os medos que você pega de experiências que viveu antes e agora pensa, mas será que não vai ser igual? Será que não vai terminar igual? Será que não vai ser da mesma forma? Não! Você tem outra fé. Você pode até dizer, não, a fé é a mesma. Não, mas a maneira de você colocá-la em prática não é agora por sentimentos, como você achava que era fé e não era fé. Agrade a Deus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu agradeço, meu Pai, por mais um dia, e eu sei que esse dia, meu Pai, não é um dia qualquer, como nenhum tem sido. Nenhum dia, meu Deus, que nós temos nos colocado na Tua presença tem sido dias quaisquer. Mas tem sido dias, meu Deus, de revelação, tem sido dias, meu Deus, de preparo, tem sido dias, Senhor, de crescermos, tem sido dias em que temos aprendido, dias de aprendizado, dias de experiências, dias, meu Deus, de crescimento, dias, meu Pai, de fortalecimento, e eu tomo posse disso. Eu tomo posse da unção que o Senhor tem derramado sobre nós. E eu oro agora, meu Pai, com essa unção. Eu peço ao Senhor agora, por meio dessa unção, para que, como nós temos ouvido, que a unção despedaça, quebra o jugo, que cada situação, que essa pessoa que está debaixo de sentenças,
espirituais malignas, que nenhuma delas, meu Deus, prevaleça contra a vida dela, nem sobre o corpo, a saúde, nem sobre a mente, meu Deus, onde distrações vinham, meu Pai, sabotavam, impediam, meu Deus, enfraqueciam, nem sobre, Senhor, o trabalho dela, onde as coisas estão sendo amarradas, onde demônios estão se instalando para impedirem, para bloquearem, para amarrarem, para tirarem dela o que o Senhor prometeu ela viver. Eu rejeito agora cada obra maligna, eu repreendo todos os demônios que receberam qualquer ordem, autoridade ou legalidade, eu declaro agora está repreendido em nome de Jesus, e eu clamo ao Senhor como Josafá. Estamos aqui, meu Deus, com as nossas mãos erguidas, a nossa presença, a nossa vinda, o nosso clamor, os nossos pedidos, nós apresentando ao Senhor, meu Deus, os nossos argumentos espirituais, as nossas firmes razões, é estarmos aqui de mãos erguidas. Eu peço, meu Deus, dá vitória ao teu povo, Senhor, nos dê vitória. Muda as situações, meu Deus, que nós não podemos mudar, e quanto, meu Deus, as que podemos, eu peço sabedoria, eu peço força, eu peço renovo do Espírito Santo, eu peço visão, eu peço, meu Deus, essa separação que estava faltando na vida de alguns, eu peço equilíbrio que alguns ainda não tinham. Nos dê, meu Deus, essa capacidade de ver e separar o que é Josué e o que é Moisés. Separar o início, o meio e o fim de uma situação, quando outra começa. E nos dê o equilíbrio, meu Deus, que nós precisamos. Quantos, meu Deus, ainda lhes faltava o equilíbrio, e eu peço, dá equilíbrio agora. Eu oro, meu Pai, e peço sobre cada mente sabedoria do Senhor, inteligência, capacidade, talento, a unção de Bezalel, meu Pai, para as nossas mãos, para darmos conta de cumprirmos com cada situação que foi colocada nas nossas mãos e não entregarmos igual ou inferior ao que recebemos, mas entregarmos um resultado superior ao que recebemos ou mesmo ao que era esperado. Eu peço, meu Deus, fortaleça o teu povo em nome de Jesus. Fortaleça, levanta essa pessoa fisicamente, que ela seja levantada, que ela seja renovada, que ela seja abençoada, que ela não termine, meu Deus, esse mês pior do que ela começou, nem um mês, nem um ano, que ela termine melhor, que ela tenha um renovo, meu Deus, que ela perceba que não é natural, que vem do Senhor. Eu apresento e consagro cada propósito ao Senhor, e eu peço que cada uma dessas três coisas sejam mudadas pelo Senhor. Aquilo que é o Senhor, trocar um coração, troca. Quebra, meu Deus, o coração de pedra, o coração duro, meu Deus, que tem dito não para o Senhor. Quebra todinho ele e coloca um novo coração, um coração de carne, um coração regenerado, transformado. Eu declaro familiares saindo da fazenda dos porcos, sim, e vindo para a casa do Pai. Virem buscar o Senhor. Virem, meu Deus, ouvir a palavra do Senhor. Não importa quantos, de que forma eles disseram não, eu declaro, eles virão. E aqui é o lugar deles. É aqui que eles permanecerão. É aqui que eles também verão mudanças. É aqui, meu Deus, que eles vão invocar o nome do Senhor. Eu declaro curas e libertações, e que seja mais um dia de testemunhos, tanto aqui, meu Deus, como onde, meu Pai, chegar a Tua palavra, de pessoas que venham dizer, eu recebi a palavra, eu tomei posse do Espírito, eu fui curado, eu fui liberto, eu estou bem. Cura enfermidades, doenças, Senhor. Levanta pessoas que estavam em depressão, pessoas que eram atormentadas e perturbadas por síndromes. Levanta, cura, abençoa, muda, meu Deus, manifesta, meu Pai, o Teu poder. Eu declaro que o Teu povo veja a Tua glória, que o Teu povo, meu Deus, receba a prosperidade das semeaduras que fez,
de cada projeto, meu Deus, que iniciou pela fé, porque o Senhor mandou e deu a direção. Que o Senhor levante Eliaquins, que é aquele que o Senhor levanta e sustenta. Que o Senhor, meu Pai, dê a condição dessa pessoa pagar essa dívida que para ela, meu Deus, era impagável. Dê ganho nessa causa da justiça. Levanta essa empresa. Lembra, meu Pai, o nome desse profissional para aquele cliente. Traz aquele cliente que desistiu do negócio de volta e faz ele fechar o negócio. Abençoa, meu Pai, a vida dessa pessoa. Que ela seja escolhida, meu Pai, para esse trabalho. Que ela seja, meu Pai, a escolhida para essa porta. Que ela veja a tua glória. Eu oro, Senhor, eu peço mudança de vida, eu peço transformações, eu peço ao Senhor por milagres. Que o Senhor venha operar milagres, que o Senhor venha fazer a diferença, que o Senhor, meu Deus, venha abençoar a vida do teu povo, em nome de Jesus. Eu concordo com cada oração, eu concordo com cada clamor, eu concordo, meu Deus, com a mudança da vida do teu povo. Eu concordo que cada um receba do Senhor o Espírito, que derrame, meu Pai, a sua vida e que veja a tua glória. E eu ligo cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.